Ai, ai, viu? Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre As 5 Passos de Você. E esse é o livro do filme, ou seja, transformaram o roteiro nesse romance. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que se você assistiu o filme e quer mais, leia o livro. Ou então, se você leu o livro e quer mais, assista o filme. Obviamente, você precisa saber sobre o que é a história desse livro com essa capa maravilhosa, certo? Nós vamos acompanhar a história de dois jovens com seus 17 e 18 anos que são bem diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, que é a fibrose cística, que é uma doença crônica que faz com que os seus pulmões não funcionem como deveriam. E a gente conhece a Estela. Por um lado, ela segue ali o seu tratamento à risca, ela quer receber pulmões novos, ela tá na fila ali de transplante para receber os pulmões, ela quer ver os seus pais bem, ela quer viver, ela tem um canal no YouTube onde ela fala sobre a sua doença e ela também é bem controladora. Por outro lado, a gente tem o Will, que tem B. cepacia, ou seja, é incurável. Ele já saiu da lista ali de pessoas para receber transplante de pulmão, ele tá fazendo agora um tratamento experimental e a gente percebe que ele está prestes a completar 18 anos. Ou seja, ele vai ser dono de si, ele vai escolher o que fazer e a gente também percebe que ele cansou de hospitais, de ir de um hospital para outro, de um tratamento para outro, e a Estela percebe que ele não está seguindo seu tratamento à risca. Então ela fica muito nervosa com isso, eles acabam ali entrando num combinado e algo começa a florescer, digamos assim, mas existe um porém nessa história. Eu fiquei 100% apaixonada por essa história e eu amei como ela foi construída, porque a gente percebe que é uma história triste, sim, existem momentos muito tristes, mas ao mesmo tempo é uma história que te dá uma injeção de esperança, digamos assim. Outro ponto é que eu nunca tinha ouvido falar sobre a fibrose cística, e o mais curioso é que essa é a doença genética mais comum que existe. E a gente percebe que as pessoas que têm a fibrose cística, elas precisam ficar a 2 metros de distância pelo menos de outra pessoa que tem a mesma doença. E aí você fica pensando sobre muitas coisas sobre a vida. E a gente também pensa sobre a relação do Will com a Estela. Eles não podem chegar perto um do outro. E o mais curioso é que a gente reflete muito, como eu disse, sobre a vida, sobre a questão do toque humano e como essa doença afeta a vida dessas pessoas, o que elas precisam fazer, enfim, e é algo que você pensa em como você está vivendo a sua vida, sabe? Você tá fazendo alguma coisa diferente? E esse é um livro, sim, jovem adulto, mas olha a quantidade de coisas que eu te mostrei que faz você refletir sobre a história. Não é apenas uma história de dois jovens que têm uma doença incurável, o que é muito importante porque faz com que as pessoas conheçam essa doença, seja disseminado tudo que as pessoas sentem, mas também faz com que a gente pense muito sobre a nossa vida em si. Talvez você esteja desse lado aí me perguntando, Thaís, eu li o livro, preciso assistir o filme? Ou então, Thaís, eu assisti o filme, preciso ler o livro? E eu acho que a melhor resposta pra isso é que o livro e o filme funcionam como se fosse uma dupla, sabe? Onde um é a pintura e o outro a moldura, entende? Eu digo isso porque aqui no livro nós temos muitas coisas que são mostradas de forma clara, são faladas de forma clara, mas no filme, por ser algo mais dinâmico, não é assim, acaba passando uma coisa, então as coisas estão ali sim nas entrelinhas. Então eu acho que o livro complementa muito o filme e o filme complementa muito o livro. Por exemplo, a gente tem ali a questão dos pais. Eu acho que a dinâmica dos pais aqui no livro, ela é muito mais aprofundada. A gente sabe das dores dos pais da Estela, por exemplo, ou então o que a mãe do Will tá sentindo, por que ela trata o Will dessa forma, por que ela tá sempre preocupada, ou então ao contrário, por que a Estela pensa isso, porque ela quer ver os pais bem, ou por que o Will pensa algo dessa forma da mãe. Então é algo que a gente vê aqui muito bem claro, muito bem explicado, com muito mais detalhes. Outro ponto é a relação que o Will e a Estela têm com os amigos deles, sabe? A gente percebe que aqui no livro eles realmente sentem saudade de estar ali, eles estão sempre olhando as redes sociais para ver o que eles estão fazendo, se eles estão aproveitando alguma festa, se eles estão num rio, num barco, enfim. Aqui fica muito mais claro, mas isso no filme talvez tenha uma pitada, mas não é tão claro quanto aqui. Então é exatamente por isso que eu digo que um complementa o outro. É basicamente uma pintura e uma moldura. Eles funcionam muito bem juntos e eu acho que é essa sensação quando você
ver o filme e ler o livro e ver o filme. Eu me emocionei lendo o livro, eu me emocionei assistindo o filme, mesmo sabendo exatamente o que ia acontecer. Fora que a construção dos personagens é algo muito maravilhoso. Eu pude ver o Will, a Stella e o Paul aqui. E quando você vai e assiste o filme, você percebe o quão é incrível, o quanto a dinâmica entre eles é importante. E eles foram realmente construídos pra você amar logo de cara. Então é exatamente por isso que eu me apaixonei 100% por essa história. Porque cada um tem a sua característica, cada um é diferente à sua maneira. E imagina você ter amigos, você se apaixonar e não poder chegar perto dessa pessoa, não poder tocar essa pessoa. A 5 Passos de Você não é apenas um livro sobre um casal que se apaixona, não é apenas um livro sobre a fibrose cística, que é algo importante, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa falar, que todo mundo precisa entender o lado dessa pessoa que tem essa doença. Mas é um livro que te faz refletir muito, não apenas sobre a vida, mas a importância do outro na sua vida também. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já assistiu o filme ou já leu o livro. Me conta qual é a sua parte favorita e se você já leu o livro, tá pretendendo assistir o filme, ou se você assistiu o filme e tá pretendendo ler o livro. Me conta tudo aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho mais. E caso você queira comprar esse livro, o link pra comprar vai estar aqui no box de informações e eu quero agradecer muito a Globo Áudio por ter apostado no meu trabalho. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve pra gente continuar conversando sobre livros. Me segue nas redes sociais pra gente continuar conversando um pouquinho mais e deixa seu joinha porque ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!